Olá, eu sou a professora Laísa, da disciplina de Artes, e hoje aqui no J Explica a gente vai falar um pouquinho sobre as vanguardas europeias. As vanguardas surgiram nas duas primeiras décadas do século XX e elas vieram para fazer uma ruptura com a arte do século XIX. Todo aquele conceito de belo, esquematizado, de perfeito vai ser rompido agora. As vanguardas foram fundamentais para a arte que conhecemos hoje. Vem aprender um pouquinho. Vamos começar pelo futurismo, que foi o primeiro movimento merecedor dessa classificação de vanguarda. Sua produção veio para fazer uma quebra radical da cultura e dos costumes, negando o passado em sua totalidade. Suas principais características eram a exaltação da tecnologia, das máquinas, da velocidade e do progresso. Em 1910, diversos artistas lançaram um manifesto futurista, relacionado diretamente com a pintura. É o começo da abstração na arte. Como podemos ver, ele é carregado de formas geométricas em repetições, para dar a sensação de movimento de não estático, fluido, assim como o tempo e o futuro. Um dos principais pintores futuristas foi o italiano Giacomo Balla. Outros representantes são Umberto Boscioni, e Carlo Carrà. Agora a gente vai entrar em um novo movimento, que foi o cubismo, iniciado em 1907. Ele foi o resultado da experiência de um pintor espanhol chamado Pablo Picasso. Ele também teve a ajuda de um outro artista, que chamava George Braque. Teve o princípio da valorização das formas geométricas, de uma realidade distorcida em diversos ângulos. A ideia do cubismo era quebrar a ideia de perspectiva linear. Outro representante desse movimento, muito importante, foi Paul Cézanne. Agora a gente vai falar de um movimento muito louco, chamava Dadaísmo. Ele surgiu em 1916, durante a Primeira Guerra Mundial. Ele constitui o grito de revolta contra o capitalismo burguês e o mundo em guerra. Por isso, os dadaístas são contra a teoria de ordem e lógica. As principais características do dadaísmo são a espontaneidade da arte pautada na liberdade de expressão, o absurdo e a irracionalidade. É o movimento que mais questiona o movimento da arte de todas as artes antigas, porque ele mostra que qualquer coisa dentro de uma galeria pode ser arte, portanto que tem um conceito. Sem dúvida, o pintor e escultor francês Marcel Duchamp foi uma das figuras mais emblemáticas. O movimento dadaísta, com seus objetos prontos, ready-mades, que se afastam da sua função original. A fonte, onde ele simplesmente coloca o mictório dentro de uma exposição de uma galeria, é o mais representante desse momento. A ideia era permitir que as pessoas pudessem refletir sobre a arte enquanto linguagem, e não quanto até um objeto ou algo visual. Outro artista bastante importante no movimento foi Hans Arp. O expressionismo, que tem como herança a arte do final do século XIX, e valoriza aquilo que chama de expressão, a materialização criativa de imagem gerada no mundo interior do artista. Esses próximos 3 artistas que eu vou apresentar foram os fundadores desse coletivo. Eles colocavam a expressão, os sentimentos e as emoções na tela. O expressionismo possuía um caráter deveras subjetivo, irracional e pessimista e trágico, justamente para enfatizar as mazelas do problema do ser humano. O artista norueguês Edvard Munch pode ser considerado o grande precursor do expressionismo. A sua obra mais importante foi O Grito, uma das mais emblemáticas do pintor. É muito importante não confundir o expressionismo com o impressionismo. Apesar de nomes parecidos, as ideias dos movimentos são completamente opostas. O expressionismo retrata o interior do artista transferido na tela. Já o impressionismo é a impressão do artista sobre algo exterior retratado por ele ao seu modo de ver. Os impressionistas buscavam retratar suas obras o efeito da luz sobre a natureza. Por isso, quase sempre pintavam ao ar livre. Para os impressionistas, os objetos deveriam ser retratados como se estivessem completamente iluminados pelo sol, valorizando as cores da natureza. Além disso, as figuras não deveriam ter contornos nítidos, e o preto quase nunca era utilizado.
Os principais artistas impressionistas foram Claude Monet, Edouard Manet e Vincent van Gogh. O próximo movimento que a gente vai falar é o surrealismo, e ele foi liderado pelo artista André Breton, em Paris, em 1924. Ele é pautado no subconsciente. Esse movimento era caracterizado por uma arte impulsiva, fantástica e onírica, a liberação do inconsciente e a valorização do sonho. Onírica. Presta atenção nessa palavra, pois ela é recorrente em testes de assimilação ao movimento e significa o que diz respeito à natureza dos sonhos. Alguns artistas que merecem destaques são Juan Miró, René Magritte, e o mais conhecido de todos, Salvador Dalí. O surrealismo saiu da Europa e se espalhou pelo mundo. E uma das artistas mais importantes é uma mulher mexicana, Frida Kahlo. O último movimento das vanguardas foi o fauvismo. Foi um estilo de pintura baseado na intensidade cromática, simplificação das formas e utilização das cores puras, além de usar as cores arbitrariamente, sem compromisso com as cores reais. Por conta dessas características, durante o Salão de Outono, alguns pintores do movimento foram chamados de fauves, o que significa feras em português. Daí vem o nome do movimento. Alguns dos nomes mais importantes do fauvismo são André Derain, Otto Friens, e o mais conhecido deles, que foi Henri Matisse. Gente, por hoje é isso. Eu quero lembrar que o mais importante aqui é que vocês consigam identificar as características de cada movimento. Não é tão necessário conhecer o nome de todos os artistas, até porque eu citei alguns. Existem muitos outros. O assunto é enorme, muito vasto. Dariam vários vídeos de horas se eu estivesse falando tudo detalhadamente aqui. Então, o mais importante mesmo é que vocês consigam identificar. Olha, esse tipo de pincelada, esse tipo de cor, esse tipo de movimento faz parte do impressionismo, faz parte do cubismo, do dadaísmo, enfim. O mais importante aqui é isso, tá bom? Bom proveito desse vídeo e boa sorte nas provas.